Primeiro, olha a importância desse assunto para ele não ter sido tratado no pronunciamento de véspera. Olha, amanhã vamos lançar a vacina contra a dengue. Segundo, no próprio evento de lançamento, a Nízia falou, o Alckmin falou, o Lula não falou. O Lula não se pronunciou a esse respeito, um assunto extremamente importante. Então, assim, está faltando timing, está faltando a percepção do jeito de conversar, a simplicidade. Não adianta o pessoal fazer dancinha na internet, tentar criar meme do jeito tradicional de criar meme. O governo não é assim que as pessoas vão ver a instituição governo. Precisa ter um diálogo direto, aberto, franco. Eu defendo, faz tempo que o Lula faça uma live todo santo dia dizendo, gente, ó, chegou uma fake news aqui para mim, ela falou que eu vou taxar o Pix. Ó, mentira, não vou. Tá? Não vamos, nem agora nem nunca, esquece isso aí. Se você recebeu isso aí no Zap, esquece que isso não vai acontecer. Ó, chegou uma outra fake news aqui, está dizendo que vai aumentar a contribuição do MEI. Ó, gente, é mentira, gente. A contribuição do MEI é 5% do salário mínimo. Se o salário mínimo aumenta, é óbvio que esse percentual sobe, mas isso não significa que o governo está mandando aumentar, não. É mentira, viu, gente? É esse tipo de comunicação que precisa ter, e diária. Ah, vamos fazer coletivas? Não, esquece coletivas também. Por quê? Porque o jornalista está lá para perguntar o quê? Do Trump, do Bolsonaro. Perguntar aquilo que pode virar uma manchete polêmica que vai gerar clique. Não necessariamente é o interesse do governo federal. Então, o que vai ser pautado numa coletiva também não serve para se comunicar com o cidadão brasileiro, quebrar essa barreira que é feita pelas fake news. Tem que ser uma comunicação direta. O governo não faz isso, não aprendeu ainda. Que seja 10 minutos, com o celular na mão. Que seja 5 do Lula fazendo isso diariamente, desmentindo fake news no ninho, no início. Porque não adianta, quando o Jornal Nacional for desmentir uma fake news, ela já está há quase uma semana instalada. Aí já foi. Aí um pouquinho de pessoas assiste. Ah, tá bom, era mentira. Mas é só um pouquinho. A maioria continua com a mentira porque não assistiu ao jornal. Essa postagem aqui e mais essa do Eduardo Bolsonaro que eu relatei para ti, não te parece jogar contra a nação em favor do império estadunidense, Ricardo? E tem também um discurso do Lula que o próprio Bolsonaro traduziu, assim, quer dizer, não ele, né? Mas pôs legendas em inglês do discurso que ele mencionava o Trump, marcou o Trump também no X, né? Para dizer, olha o que ele está falando de você aqui. É de um viralatismo, né? É de uma... É baixo, é triste, mas assim, eu sinceramente lamento dizer isso, não quero criar falsas expectativas, não vejo as instituições agindo contra esse tipo de comportamento. Porque, assim, vamos pegar o exemplo da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, né? Uma deputada saiu armada no meio da rua, dando tiro num cidadão, e a Comissão de Ética nunca abriu um processo contra ela por isso. Ela responde na Justiça por isso, mas ela não responde dentro da Câmara dos Deputados. Deixa até eu contribuir contigo na tua resposta. Ivan Valente esteve aqui comigo ontem à noite, deputado do PSOL, e o Ivan Valente disse que a Comissão de Ética ela está simplesmente estacionada. Tá parada, parou, perdão, tua palavra. Abriram, sei lá, uma franquia do McDonald's no lugar da Comissão de Ética. Não funciona, não existe Comissão de Ética. Só existe para o Glauber, né? Para o Glauber existe, para ninguém mais existe Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Sim, o comportamento do Eduardo Bolsonaro, que assim, não é só a questão política, tem até a questão financeira. Ele já foi, desde que o Trump ganhou a eleição, foram 5 semanas, ele já foi 3 vezes aos Estados Unidos em 5 semanas, com a gente pagando a conta, para ele ir lá conspirar contra o Brasil, para ele ir lá ajudar a elaborar projetos de lei contra o Estado brasileiro, para ele ir lá pedir para parlamentares fazerem coisas contra o Brasil. São 130, tá, Ricardo? São 130 idas aos Estados Unidos de 2018 para cá do Eduardo Bolsonaro. Pensa 130. Bem, ele passou mais tempo nos Estados Unidos do que o Carluxo passou em Brasília, que é vereador no Rio de Janeiro. Exatamente. E o Eduardo Bolsonaro passou mais tempo nos Estados Unidos. É claro que isso é crime de lesa pátria. O Guilherme Boulos foi muito feliz em denunciar para a Procuradoria-Geral da República esse comportamento do Eduardo Bolsonaro. Por quê?
Talvez o Ministério Público pudesse fazer alguma coisa, mas eu também, infelizmente, não acredito que vai fazer. O Marcos Duval foi aberto, ele disse, invadam o Brasil. Ele pediu para os Estados Unidos invadir o Brasil. Não usou de subterfúgio, não usou palavras difíceis para... Não, ele foi direto. Invadam o Brasil. Esse cara tinha que ser caçado imediatamente, preso por crime de traição, de lesa pátria. Mas não vai acontecer nada, infelizmente, porque está tudo dominado, né? Eu também gostaria que o Brasil tivesse, como outros países, como tem nos Estados Unidos, como tem na Argentina, eu adoraria que a gente também tivesse eleições de meio de mandato para reconfigurar o Congresso Nacional. Os recalls, né? Seria um bom momento, porque depois de 2 anos você decide se dá mais ou menos poder para o presidente que está no cargo no momento. E seria fundamental para a gente limpar, fazer uma faxina importante nesse momento, porque não vai acontecer nada. Lamentavelmente, não vai acontecer nada. Eu não consigo ver as instituições brasileiras agindo, embora, sim, elas devessem agir, e como você lembrou muito bem, no momento que um deputado federal vota no impeachment e oferece aquele voto a um torturador, mais do que isso, a um estuprador, que é o Ustra. O Ustra é mais do que um torturador, é um estuprador. No momento em que o sujeito homenageia o Ustra, tinha que ter saído de cana, preso. E homenageia o Ustra votando o impeachment de uma vítima do Ustra, e ainda dizendo o terror de Dilma Rousseff. É uma coisa... Exatamente. Assim, é maldade pura, da mais simples, maldade mesmo, assim, falha de caráter. Não é psicopatia, não é... Tem gente que fala, o próprio Lula já falou, Bolsonaro é um psicopata. Não é psicopata, não é uma pessoa que tem um problema de sanidade mental, é uma pessoa ruim, uma pessoa má, ruim. É uma cruel. Pessoa completamente má, exatamente. Vamos ver aqui de novo o vídeo do Marcos Duval, e eu quero só responder o nosso chat aqui, que está falando barbaridades do Duval, dizendo que ele estava drogado. Gente, eu não vou ser leviano em dizer que o Marcos Duval estava drogado. Eu prefiro entender que ele não estava drogado, então eu não vou fazer nenhuma menção a drogas utilizadas por Duval nesse vídeo, tá? Então, não vou dizer que ele tinha usado nenhum tipo de substância ilícita. Vamos ver aqui o Duval, que eu acho que não estava drogado. Pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil. Eu retiro tudo que eu disse depois desses primeiros segundos. Né? Vamos pegar no início de novo. Apaguem o que eu falei. Pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. Agora Alexandre está indo por água abaixo, mas sempre vai ter outro que vai assumir. Puta que o pariu, Brasil! O que mais falta para poder vocês entenderem que nós tomamos o gol? Combate de informação. Eu tenho ódio quando eu escuto eles falando, é porque estão espalhando desinformação, estão espalhando fake news, temos que controlar as redes sociais. É para terminar de dar um golpe! É para fechar o caixão e, porra, acabou a nossa democracia. Aí vem a OEA, todo mundo, aí libera uma conta ou outra, todo mundo, e aí vem... Nós estamos lidando com gente louca, que está no poder, que entendeu. Foi engraçado ele dizer que nós estamos lidando com gente. Que o poder é muito maior do que ele imaginava. E que nós temos um Congresso covarde. Pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. Agora Alexandre está indo por água abaixo, mas sempre vai ter outro que vai assumir. Puta que o pariu, Brasil! Puta que eu pariu, Brasil. Eu acho que a parte que mais me chama a atenção na vira-latice, no vira-latismo, é quando pede a invasão dos Estados Unidos e usa como justificativa, sozinho eu não posso fazer. Então, nós precisamos da influência do império estadunidense
para atacar a nossa democracia. É aquela questão de tu funcionar dentro do teu país como uma espécie de infantaria do imperialismo estadunidense. Essa gente quer ser colônia. Eu acho que o discurso do Alexandre de Moraes foi preciso. Eles estão... Ricardo, eu lembro... Isso quando eu estava na faculdade ainda, estudando o Brasil Colônia, eu lembro, quando a gente pega aqueles textos, as fontes primárias do Brasil Colônia, e a gente começa a ler cartas de expedicionários, cartas de colonos, os poucos que eram alfabetizados dentro do Brasil, os primeiros jornais, ainda muito mal feitos dentro do Brasil, a gente pegava os depoimentos da população que aqui estava no final do século XVI e até metade do XVII. Não havia neste território o desejo de ser brasileiro. As pessoas que aqui viviam faziam questão de serem tratadas como colonos de Portugal vivendo neste território, porque era melhor, era mais chique, era mais status tu dizer que tu era colono de Portugal, e não que tu era brasileiro, porque ser brasileiro era nada, era lixo ser brasileiro. É mais ou menos isso que eu percebo nessa gente. Eles preferem ser subservientes aos Estados Unidos do que se dizerem brasileiros, meu caro. É o princípio básico do individualismo, sabe, professor? Tá bom para mim, dane-se o resto. Tá bom para o meu núcleo familiar aqui, eu, minha esposa, meus filhos, dane-se o resto. E se tá bom para eles, por quê? Porque os Estados Unidos, nesse momento, são governados pelo Trump e oferecem algum tipo de apoio. De fato, logo que o Trump ganhou a eleição, ficou um disco que me disse, será que ele vai mesmo fazer alguma coisa para ajudar o Bolsonaro ou não? Vamos aguardar. E eu lá atrás já disse, vai sim, ele vai se movimentar. Eles são unidos, é um fato. Agora, ainda sobre essa fala do Marcos Duval, dá para perceber assim, muito claramente a teatralidade do negócio. Ele sabe o momento certo de gritar, de falar um palavrão, o momento certo de baixar o tom de voz, sabe? As palavras escolhidas, o comportamento teatral, aquela coisa de coach mesmo, o momento de despertar determinadas emoções para cima, para baixo, é tudo estudado, ensaiado. Essa gente estudou mesmo maneiras de manipular pessoas. Deixa eu aproveitar a tua fala, já que a gente está com dificuldade para arrecadar aqui, e dizer pro pessoal, gente, isso tudo aí que o Ricardo está falando, eu já dizia no meu livro, o Anticoach, a Gênese do Caos. Vocês podem mandar um superchat de R$150 e eu mando para vocês autografado e com dedicatória no Anticoach. Então, ajudem nós aí. Te devolvo a palavra, meu caro. É exatamente esse modelo mesmo, o modelo coach do Pablo Marçal, o modelo coach dessas outras pessoas, dos próprios pastores evangélicos, que adotam um modelo de persuasão, de linguística, que desperta emoções. Por quê? Talvez isso falte em uma boa parcela da esquerda e também no próprio governo, né? Essa percepção de que só a emoção ensina alguma coisa para o ser humano. Qualquer emoção, pode ser alegria, pode ser raiva, pode ser revolta, pode ser solidariedade, mas é preciso despertar algum tipo de emoção quando você transmite uma mensagem. Se você conseguir despertar qualquer emoção, aquela mensagem vai ser fixada, né? E o governo, acho que não percebeu muito isso ainda, porque ainda está agindo com aquele distanciamento à instituição que está acima de todos, que é o governo federal, aquele distanciamento que não permite que se desenvolva emoção com aquilo que se fala. Então, assim, o governo hoje ainda erra muito na comunicação, mudou a comunicação e mudou para um modelo que continua errado, um modelo que continua baseado na televisão, continua achando que a televisão vai resolver o problema, e aí a gente fica pensando assim, eu que trabalhei na televisão e agora trabalho aqui na internet, quando um assunto chega na redação de uma emissora de televisão, esse assunto já está há 3 dias nas redes sociais, sendo batido, martelado, pisoteado. Né? Então, quando chega lá, o problema já está instalado. E aí, olha só um exemplo que eu até mencionei essa semana. O Lula fez um pronunciamento para falar sobre o pé de meia e para falar sobre farmácia popular. Uhum. No dia seguinte de manhã, tem o lançamento, o anúncio
que o Brasil ia lançar em 2026 a vacinação contra a dengue. Uma vacina 100% nacional.